noite está trazendo a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz com a sua presença também aqui nesta noite. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que se deslocaram dos seus lares para estar aqui. Quero agradecer ao Senhor também a vida do meu bispo, o bispo Josias. E eu que falo com você que ainda não me conhece aí na live, eu sou a bispa Alexandra, a esposa do bispo Josias Severo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, aleluia. Nós estamos em uma campanha a qual o poder do jejum. Então nós vamos abrir em Mateus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 6, verso 16, aleluia, até o 18. Amém? Diz assim, Mateus 6, 16 ao 18. Quem tiver sentado, se puder, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé, pela palavra de Deus. Esse é o momento que realmente só aqueles que estão realmente sem condição de se levantar. Mas agora é a hora da reverência, agora é a hora que Deus vai falar comigo e com você. Ele já esteve aqui recebendo seus louvores, recebendo a nossa oração. Esse altar já pegou fogo, continua pegando fogo. E agora vem o melhor, que é para você e eu se alimentar. Diz assim a palavra do Senhor. E quando jejuardes, não vos mostreis com o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus? Eu sou a sexta preleitora da campanha. Quero agradecer ao meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus. Toda a honra e toda a glória sempre vai ser para o nosso Deus soberano e eterno Pai. Amada igreja, o tema da campanha é o poder do jejum, mas o Senhor me deu o subtema. Anote aí, para depois não me perguntar. O subtema é 3 tipos de jejum. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O jejum é uma prática espiritual que pode trazer grandes benefícios para a nossa vida cristã. Em Mateus 6, do 16 ao 18, Jesus nos ensina sobre a importância do jejum e como devemos praticá-lo. Vamos explorar 3 tipos de jejum que podem nos ajudar a aprofundar na nossa relação com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite vamos começar com o jejum completo, como descrito em Esté 4:16. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar do jejum completo que está no livro de Esté 4, aleluia, 16. O que é esse jejum, aleluia, completo? O jejum completo é um tipo de jejum em que se abstém de comida e bebida por um período determinado. O jejum, vou repetir, o jejum completo é um tipo de jejum em que se abstém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se abstém de comida e bebida por um período determinado. Mas como podemos entender o jejum completo? Primeiro ponto, aleluia. O primeiro ponto do primeiro tópico é abster-se de comida e bebida. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus de Israel. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Santo Deus de Israel. Abster de comida e bebida é fazer como Esther fez.
Santo Deus. Esther, uma mulher, aleluia, a qual o Senhor escolheu para ser rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse primeiro ponto, no capítulo 4 de Esther, no verso 16, diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, aleluia, e não comais e nem bebais por 3 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Então Esther, ela estava passando por algo que naquele período que aconteceu dela levantar esse jejum de 3 dias, tirando comida e bebida, foi porque o seu povo estava quase para morrer. E ela ficou sabendo. Esther ficou sabendo. E ali Esther pediu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela pediu ao seu tio Mardoqueu para levantar o povo, porque o povo ia morrer, porque tinha alguém dentro daquele lugar onde ela morava que estava daquela forma, que queria matar todos os judeus. E quando o tio dela ficou sabendo, louvado seja o nome do Senhor, ele até se colocou com as vestes, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, com panos de saco. Mas ele colocando aqueles panos, Esther não estava entendendo por que ele estava colocando aqueles panos de saco, por que eles estavam se rasgando, por que eles iam morrer. Era um decreto que tinha vindo para o rei. Para nós entender, Esther foi uma mulher escolhida por Deus. Nós não vemos no livro de Esther o nome de Deus em nenhum minuto, mas nós vemos a ação. Aleluia. Tinha uma outra rainha, a qual era a esposa do rei. E o rei, teve um dia que o rei estava dando uma festa, e o rei mandou chamar a rainha. E a rainha que estava antes de chegar, Esther, ela acabou não indo até o rei, porque o rei já tinha passado. E naquele tempo, quem era uma rainha, ela tinha que ficar especialmente para o rei. Tinha dia que o rei não procuraria a mulher, assim como no momento que aconteceu isso com os judeus, o rei também não estava procurando Esther. Mas aí, para chegar a Esther, essa rainha acabou não cumprindo com o mandato do rei, não foi até o rei. E ali o rei ficou muito indignado, porque ele mandou chamar a rainha, porque quando o rei manda chamar, a rainha tem que se submeter ao rei. E ela não quis se submeter, ela se achou que já era a maravilhosa. Então o rei não quis mais nada com esta rainha. E depois se passou, essa rainha perdeu o seu trono. E passando-se isso, o rei mandou escolher mulheres bonitas, novas. E aleluia, louvado seja Mardoqueu, como já trabalhava ali com o rei, ele escutou e colocou, aleluia, Radassa. Levou Radassa, aleluia, que o nome de Esther bem antes era Radassa. E ali ele levou ela. E eram muitas meninas puras. Elas passaram um tempo se purificando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até o rei escolher. E quando chegou Esther com aquele brilho, aleluia, com aquele brilho, o rei olhou para ela e disse: vai ser esta. Uma mulher linda, com um brilho, aleluia. Uma mulher submissa, que é o que toda mulher tem que ser submissa. Aleluia. E ali ela foi a pessoa que o rei escolheu. Então, ao escolher Esther, passava-se algum tempo depois da escolha, do casamento de Esther com o rei. Passava-se tempo e o rei não mandava chamar a rainha. Então a rainha tinha momento da vida dela que ela não poderia se submeter sem o rei chamar, porque ela só poderia ir até o rei quando o rei chamasse ela.
E ela manda dizer para o seu tio, louvado seja o nome do Senhor, manda dizer para o seu tio que ela não tinha como ir até o rei, mas que o povo dela, que Mardoqueu levantasse ele, o seu povo, para interceder, para jejuar 3 dias pela vida de Esther. Glória a Jesus. Agora eu quero chamar a tua atenção. Muita gente não quer jejuar pela vida de uma mulher, mas aquele povo jejuou 3 dias e 3 noites, conforme a rainha pediu. Jejuaram pela vida de Esther, para poder nesses 3 dias de jejum, de clamor, de oração, todo o lugar, aleluia, jejuasse, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia. Então, não podia comer. Então esse é o jejum completo, aleluia, que eu não como e não bebo. 3 dias ficaram para poder o seu povo não morrer. Quanto hoje, eu quero chamar a sua atenção que nós precisamos se abster-se de comida e bebida. Não comais nem bebeis. Esse foi o primeiro ponto do primeiro tópico. O segundo ponto do primeiro tópico é buscar a Deus com intensidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esther 4,16. Eu e as minhas servas jejuaremos também. Então ficou todo aquele povo, aleluia, era como se tivesse um rei aqui no estado do Ceará e uma rainha, só para fazer algo para você entender. E ali ela mandasse dizer: povo do Ceará, meu povo, jejue 3 dias por mim, para quando eu ir até o rei colocar o cetro e deixá-lo eu chegar até ele. Então esse jejum que Esther convocou todo o seu povo foi um jejum, aleluia, em prol da vida dela. E assim nós temos que fazer, porque ao mesmo tempo ainda, que o mesmo Deus daquele tempo que estava na vida, louvado seja o nome do Senhor, na vida de Esther. Leia o livro todo de Esther, que você vai ver todos os capítulos, uma ação do Todo-Poderoso. Você não vai ver o nome Deus, mas você vai ver a ação dele, pelo povo de Judá. Então, ela ficou junto com as suas servas. Hoje ninguém não quer mais ser chamado de servo, de serva. Mas ela ficou lá, junto. Ela tirou suas vestes belíssimas de rainha e disse: vamos jejuar, minhas servas, jejuar esses 3 dias sem água e sem comida, porque vai valer a pena, que é pelo meu povo. Sabe por que muitas das vezes alguém no nosso meio que nós tanto queremos ainda não veio para Jesus? Porque nós temos que jejuar. Nós temos que jejuar. Para que uma igreja cresça, eu preciso tirar um momento da minha vida, jejuar em prol da igreja que eu congrego, em prol do líder que está na igreja, da líder que está na igreja. Porque todas as guerras, primeiro não vai para a sua casa, ela vai para a minha e do meu esposo. Glória a Jesus. Primeiro ela passa, se está tendo luta na sua, pode ter certeza que ela já passou. Mas precisamos nos revestir de poder. Nós temos uma ferramenta fundamental, que é jejuar. Quer tirar os desejos que tem da gente querer, às vezes, fazer algo que não edifica a Deus? Jejua e ora. Glória a Jesus. Faz um jejum. Aleluia. Nesta campanha de jejum, o poder do jejum
Essa igreja já passou vários pregadores pregando a palavra de Deus e te ensinando e chamando a tua e a minha atenção para jejuar. Glória a Jesus. Porque Jesus já dizia que essa castra de demônio só sai com jejum e oração. Aleluia, Senhor. Alamanto, chorei, bará, chorei, dereis. Ei, deba, chorei. Quer ter vida com Jesus? Quer ter poder com Jesus? Quer subir num altar? Jejum e ora. Glória a Jesus. Eu senti um fogo hoje aqui. Eu senti algo sobrenatural. Verei chovarabás. Para você pode até não ter muita coisa, mas para mim tem um significado. Porque o fogo começa do altar. É do altar que a labareda de fogo começa e vai para a igreja. Te desperta. Glória a Jesus. Tu que dormes, te desperta. Aleluia. Não vem pro culto como esse, dormindo. Acorda. Querei, chorei, rabaço. Vem da tua casa adorando, orei, chorei, vereis. Vem cultuando ao Senhor, saindo da tua casa. Glória a Jesus. Que Deus vai fazer milagre. Aleluia, Senhor. Essa castra de demônio sai com jejum e oração. É desse jeito. Ele não suporta um jejum. Ele não suporta uma pessoa cheia da unção, do poder. Se eu te disser que pode acontecer de tu passar e algo, olha, cair, é porque tu chegou em algum lugar. Tu tá cheio do poder de Deus. Chegou em algum lugar, caiu alguma coisa, tu disse, não foi eu, nem toquei. Mas era o capiroto que estava lá que caiu com o poder da unção que está sobre a tua vida e a minha. Glória a Jesus. As passadas do crente, xerei, barás. As passadas pisadas, o capiroto corre. Só as passadas do crente, chei, vem. Todo o poder está sobre a igreja do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Todo o poder. Rei, xoi, Aleluia, sorei, Senhor. baixoi. Rei, sorei, labaço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, então. O terceiro ponto. Confiar na provisão de Deus. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, eu pereço. Com as minhas palavras, se eu morrer não importa. O que importa é que eu vou pelo meu povo. Porque o jejum eu já lancei de 3 dias. As minhas meninas também estiveram jejuando comigo. As minhas servas estiveram jejuando comigo. O meu povo esteve jejuando comigo. Por mim. Então depois do 3º dia eu vou. Glória a Jesus. Aleluia, sim. Ela Aleluia, fez. Senhor. E ela alcançou vitória. A forca que estavam preparando, orei, chobarabás. Aramanturiberei, choibarás. A forca que estavam preparando para Mardoqueu, rei, chobarabás. Iripei, pei, rei, baixorebalabás. A forca que prepararam para o tio de Esther. Caraixo, que a família do abençoado que estava lá no rei, que queria ser a melhor pessoa do rei, quando Esther foi até o rei, a Esther chegou, ele pegou o cedro e fez assim ao rei, ó. Colocou suas vestes, seus trajes de rainha, chegou até lá, e o cedro, ó, do rei, ó. Depois de 3 dias de jejum, sem água e sem comida. Aí ela entendeu, aí o rei, ela foi até o rei. O rei colocou o cedro. Quando ele colocou o cedro, ela veio. Quando ela veio, a mulher com uma classe, cheia da ética. Uma mulher tem que ter classe. Uma mulher tem que ter ética. Uma mulher tem que saber subir um altar desse e ter ética. E Esther tinha todas as éticas que você possa imaginar. Era uma menina que veio da pobreza. Era simples.
Mas quando foi para ser rainha, cheia de ética, e ela lá chegou e disse: Jesus. o rei, o que é que tu pedes, Esther? Pede até a metade do meu reino, que eu te dou. Eita glória! Assim é nós chegar, nós passar 3 dias de jejum. Aleluia! 3 dias orando, jejuando, lendo a palavra. 3 dias. Aleluia. E chegar no Rei da Glória, Jesus. Senhor, eu estou aqui humildemente para te pedir. E ela disse: rei, vou fazer um banquete para o senhor e para o outro, que era o que estava preparando a forca. Ele disse: tá certo. Na primeira vez ela disse isso, que ia fazer um banquete. Ela fez o banquete, o primeiro banquete. No primeiro dia do primeiro banquete, o rei disse de novo para ela: pede, rainha Esther, o que tu queres, eu te darei até a metade do meu reinado. Ela disse: eu quero que o senhor venha amanhã de novo, que eu vou preparar outro banquete. Eita glória! Se fosse a mulher de hoje, ó, era tão agoniada, já ia pedir logo. Mas a mulher com a ética fina, jejuando, ela foi e disse: quero fazer o segundo banquete para o senhor e para Amã. Glória a Jesus. Aí Amã, meu amigo, foi para casa e disse: a rainha vai fazer mais outro banquete. Ai, lá baixo, oreixo. Quando foi nesse segundo banquete, ele comeu, o rei comeu. Aleluia. Aí o rei perguntou de novo. Aí ela contou toda a situação, que o povo dela estava para padecer, estava para morrer. E o rei, e ela disse: esse homem que está com você, ele está querendo matar todo o meu povo, e eu sou um deles. Aí o rei disse: pois eu vou pegar a forca que ele, falando com as minhas palavras, vou pegar a forca que ele preparou para ele. Erei, chorei. Assim são com aqueles que estão se levantando contra a minha vida e contra a tua, que estão armando a arapuca do inimigo. Vai cair nela. Erei, chorei. Bíblia. Estão preparando uma forca para mim e para ti, pois essa forca que estão preparando para mim e para ti vai ser para a própria pessoa. E vai ele e toda a família. Porque a mulher dele ainda foi audaciosa quando ele fazia a forca. E ela entrou. O mesmo Deus que esteve com Esther ainda é o mesmo Deus de hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Aí você entendeu a importância do jejum? Você entendeu que o jejum tem que ter na minha vida e na sua? O poder do jejum faz a diferença na minha vida. Eu fico mais próxima de Deus. Eu escuto mais a voz de Deus. Até pro não de Deus eu entendo o não de Deus. Glória a Deus. E agora nós vamos para o segundo tópico. É o jejum parcial. Que jejum é esse parcial, bispa? Jejum parcial, aleluia, ele está no livro de Mateus 4. Aleluia. Mateus 4, verso, aleluia, 2. Louvado seja o nome do Senhor, Santo Deus de Israel. O jejum parcial é um tipo de jejum em que se abstém de certos alimentos ou atividades por um período determinado. Primeiro ponto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto, abster-se de certos alimentos, está em Mateus 4, versículo 2. E jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Esse jejum aqui é o jejum do nosso Jesus. Esteve 40 dias e 40 noites jejuando. Aleluia.
Aqui no Mateus capítulo 4 se inicia assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo, é o E maiúsculo, e esse Espírito é o Espírito de Deus. Aleluia. Conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então ele teve Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. Mas o de Jesus tinha água. Foi só de comida. Ele ficou sem comer. Às vezes tem alguém que vê a gente até na consagração, aí não vai entender. Vixe, fulano, tu não está jejuando. Eu não estou jejuando para tu saber. Porque eu já falei do primeiro jejum, que tira água e alimento. E agora eu estou falando de um segundo jejum, que é só de comida. Tirar comida, todo tipo de comida. Mas ele respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho que jejuar e ler Bíblia, para que a Bíblia entre no meu coração. Porque quando eu estiver jejuando, pode ter certeza que o diabo vai vir. É desse jeito. Ele é um anjo de luz, ele desceu, é caído. Era um anjo de luz, desceu e está caído. Então Bíblia ele sabe da frente para trás, de trás para frente. E o crente, para se revestir, tem que se revestir com jejum. Um jejum sem oração não tem oração. Porque primeiro vem a oração para você abrir o jejum. Então tem que ter oração, tem que ter jejum e tem que ter palavra. A palavra tem que estar no meu coração. Para que no dia da angústia, no dia da tentação, eu não caí. Porque o Satanás ele vem como sapatinho de lã para te tirar da presença. E tu tens que ter o discernimento de saber quando as patinhas dele vêm. Por isso que a palavra tem que estar no coração. E ela estava no coração do nosso Jesus. Porque ele respondeu, louvado seja. Em Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Senhor. Quando ele vier até a mim, sai. Nem só de pão viverá o homem. Ai, hoje eu só tenho arroz. Vou comer arroz e vou ler Bíblia. Porque a palavra é o que me alimenta mais. Sabe por que às vezes tu tá fraco? Não é fraco do que eu vou falar aqui lá no final. É fraco porque não lê Bíblia. É fraco porque não ora. É fraco porque não jejua. Então não tem intimidade com o papai. A Bíblia tem que estar no meu coração e no teu coração. Em várias pregações que eu já tive aqui, eu falei que uma vez eu estava num apuro e a palavra ela veio e eu fiquei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio. Ainda está sentindo algo. Aí o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Palavra, ó. E sabe desde quando está essa palavra no meu coração? Quando eu ia para a igreja do tamanho deles. E muitas das vezes eu ainda dava um cochilinho, que era criança. Mas a palavra, ó, quando eu vim para Jesus, essa palavra já estava no meu coração. Porque dentro da minha casa tinha um louvor que dizia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará.
a importância de eu e você ser servo de Deus e entoar louvores dentro do nosso lar. Então o nosso Jesus, ele foi tentado. Se o nosso Jesus foi tentado, dirá eu e você. Dirá eu e você. Jejuar, jejua. Ora, ora. Lê Bíblia, lê. Mas entenda, tudo isso é para a sua vida espiritual crescer. Sua vida espiritual crescendo, você não se corrompe. E você fala como Jesus falou para Satanás. Aleluia. Glória a Jesus. Temos que focar na sua palavra. Esse segundo ponto. O terceiro ponto. Resistir, aleluia, às tentações. Que está em Mateus 4, do 1 ao 11. Eu tenho que resistir. No 5 diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus. Ele ainda chega a dizer: será que tu é filho de Deus? Ele chega para nós, o Satanás. Bota esse miúdo aí para fora. O miúdo aqui que está aqui. Acho que alguém está entendendo. O miúdo para fora. Aqui não é canto do miúdo. Ralamantorei, chorei, balabás. Então, ele sempre vinha com alguma coisa, o Satanás. E Jesus disse assim, ó. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Quantas vezes o Satanás não buzinou no ouvido de alguém para tirar sua vida? Repreenda essa voz do capeta. Repreenda essa voz ruim. Não desista de orar, de jejuar, de ler Bíblia, porque essa palavra é que te alimenta. Aí ele disse assim, ó: porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Não podemos tentar o Senhor teu Deus. Muitas das vezes a gente às vezes quer sair de um lugar 1h da manhã para outro lugar. Não estou com Deus. Tá? Tu tá tentando o teu Deus. Meu Deus. 1h da madrugada é para uma mulher estar sozinha no meio da rua? História é essa, rapaz? As trevas tá no meio do mundo aí. Então tem coisas que não é para nós fazer. Tem canto que não é para nós ir. Então novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando-me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, aleluia, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servir. Eu tenho que adorar somente a Deus, e tenho que servir somente a Ele. Glória a Jesus. Capiroto foi-se embora. Sabe por quê? Porque eu estou adorando a Deus. Eu estou me prostrando a Deus. Eu estou servindo a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Chegou uma comitiva de anjos com as bandejas de alimento para o meu rei Jesus. Desse jeito. Aí ele comeu do melhor, porque veio anjos. Aleluia. Aleluia. Esse foi o segundo. Aleluia. O terceiro é o jejum de delícias. Eita, como é isso, bispa? Jejum de delícias. Aleluia. O jejum de delícias é um tipo de jejum em que se abstém de alimentos agradáveis e se busca a Deus com humildade. Mas como podemos entender o jejum de delícias mediante o texto em Daniel? Aleluia. Aí vem Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Essa eu vou passar rápido, porque as horas já estão dando. Primeiro ponto:
Daniel absteve-se de alimentos agradáveis. Não, aleluia, comi pão agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo Deus de Israel. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então Daniel, ele passou lá no capítulo 10. Tem tanta gente querendo pregar Daniel, né? Às vezes prega e não sabe nem como foi o livro de Daniel. Nem conhece Daniel. Daniel é um livro profundo. É o livro das revelações. Então, no primeiro ponto, ele absteve-se de alimento. Ele ficou 3 semanas sem comer alguns alimentos. Sem comer carne, sem comer pão. Tirou alguns alimentos da vida dele. 3 semanas, se você colocar, uma semana tem 7 dias. 3 semanas é 3 vezes 7, 21. Daniel passou 21 dias abdicando de alguns alimentos. O que é esse abdicar de alguns alimentos? Ele tirou. No primeiro ponto aqui, ele absteve-se de alimentos agradáveis, que não comia pão agradável, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca. Então teve alguns alimentos que não entrou na boca de Daniel, porque ele disse que 21 dias ele ia ficar prostrado no jejum, para Deus se revelar a ele. No segundo ponto, buscar a Deus com humildade. Daniel 10:12. Então me disse Daniel, no Daniel 10:12, então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a entender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Que coisa linda. Ele estava jejuando, ele passou 3 semanas, 3 vezes 7, 21. 21 dias. Ele ficou jejuando, Daniel, para Deus falar com ele. Ele ficou sem força. Ele ficou fraco. Mas para poder ele ter revelações. Hoje em dia qualquer pessoa quer ter revelação. Como é que pode? Nem jejuou, nem fez o sacrifício. Daniel fez 21 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus de Israel. Glória a Jesus. Ele fazendo esses dias, ele ficou. Teve até um anjo, o pastor falou aqui. O bispo Josias, quer dizer, falou aqui a respeito de que nesse tempo, Daniel, Deus mandou anjos. Um anjo de guerra para guerrear em favor de Daniel. Então, ele escutou: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. No terceiro ponto, receber revelação de Deus. Daniel do capítulo 10, se chegar em casa você lê esse capítulo 10 do 1 ao 21. E ele me disse: Daniel, homem muito desejado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Daniel estava caído, com o rosto prostrado aos pés do Senhor. Ele estava sem força, porque já era 21 dias jejuando, tirando muitos alimentos. Por isso que às vezes tem alguns pregadores que vêm pra cá, tu dorme, tu cochila, tu fica fraca, tu não dá um glória, porque não está jejuando. Essa campanha, Deus já está sentindo, deu nós aqui? Meu amigo, eu creio que tem aqui pessoas que estão jejuando, que estão em propósito, e não tem o jejum que o capiroto não se levante, mas só se levanta para cair. Contra a minha vida e a tua, ele só se levanta para cair. Porque o Deus de Daniel, o Deus de Esther e o Deus é o nosso Jesus. Ele está conosco até hoje. Hoje tem muitos aí dizendo: eu não vou comer hoje carne.
Eu disse, se na minha casa tiver só carne, eu como carne. Porque eu sou serva do Deus Altíssimo. Se tiver só ovo, eu como ovo. Não chegou o peixe? Eu vou bem passar fome. Né? História é essa, meu amigo? Eu sou serva do Deus Altíssimo. O meu Jesus, ele morreu, ressuscitou e ele vive. E quem faz aliança com ele? Ele é tão grandão, mas ele vive dentro de tu e de mim. Amém? Faça jejum. E o jejum ele é uma ferramenta mais poderosa que existe. A conclusão que as horas já deram. O jejum é uma ferramenta poderosa para a nossa vida espiritual. Ele pode nos ajudar a aprofundar a nossa relação com Deus e a buscar sua presença. Que possamos aprender com os diferentes tipos de jejum e aplicá-los em nossa vida para glorificar a Deus. Amém? Aleluia, Senhor. Faça jejum, orando e lendo Bíblia. Que o que está atrapalhando na sua vida e na minha vai cair por terra. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra que Ele entregou no meu coração faz dias. A palavra não, o sermão não estava aqui ainda, mas o sermão estava aqui, ó. Glória a Jesus. Falei tudo pro meu esposo que Jesus tinha falado comigo e o jejum. E o sermão foi feito, mas o sermão primeiro foi feito aqui. Glória a Jesus. Então faça a diferença. Jejum. Porque você vai ver o que é que vai acontecer. Assim como o povo de Esther foi todo liberto, o seu povo e o meu povo também vai ser. Assim como Jesus esteve 40 dias e 40 noites, tentaram ele. Pode ser que Satanás também nos tente, que ele vai nos tentar. Mas quando estamos com Jesus, ele vai cair por terra, porque a palavra de Deus, ela está na tauba do meu coração. Fazemos também como Daniel, tirando algo que mais gostamos de comer. Se nós comemos demais, um prato deste tamanho, diminui. Deixa de comer esse pratão grande. Faz um jejum forte. Se tu gosta de comer pudim, tira o pudim. Se tu gosta de comer tanto chocolate, tira ele só uma vez, 3 vezes, mas tira algo. Se tu gosta de passar a noite toda e assistir televisão, tira! E tu vai ver o rebuliço. E eu quero ver se tu acorda cedo para ler Bíblia, jejuar e orar. Quero agradecer a Deus pela minha rica oportunidade. As palmas que louvam e exaltam o nome do Senhor, que toda honra e glória seja dada ao meu Senhor Jesus. Obrigada, Bispo Josias. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, irmão?